Aproveitar agora para falar um pouquinho ainda aqui de São Paulo, mas de outro assunto, de política. Isso porque agora, nessa semana, vai ter mudança aqui em quem vai comandar a federação do União Brasil com Progressistas, o PP. Tem uma queda de braço rolando há algum tempo já, porque os partidos, antes da federação, antes dessa união, tinham, claro, presidentes separados. Por parte do PP, o deputado federal Maurício Neves, e por parte do União Brasil, o ex-presidente da Câmara de Vereadores e que ficou na Casa Legislativa por muitos anos, Milton Leite. Os dois não conseguiram chegar a um acordo de quem então ficaria com a presidência. Nos bastidores tinha um desentendimento porque os dois queriam comandar a Federação União Brasil-PP aqui em São Paulo, afinal um comando importante no maior colégio eleitoral do país, e o que ficou decidido, portanto, e será anunciado durante a semana agora, é que Ciro Nogueira, o presidente nacional da sigla, vai ser o responsável pelo comando aqui em São Paulo. Esse acordo já foi fechado também com o presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda, e aí assumindo, então, a partir da semana que vem, pode permanecer no comando da federação pelos próximos anos. Lembrando, né, que quando tem essa junção, o Tribunal Superior Eleitoral aprova, essa federação dura 4 anos. Então, pelos próximos tempos, Ciro Nogueira pode ficar na presidência, a depender do acordo aí com o partido, mas é ele quem deve assumir, então, depois dessa queda de braço. Tem gente que avalia internamente que isso pode representar um enfraquecimento de Milton Leite, sempre foi um político muito poderoso aqui, principalmente na cidade, mas até no estado de São Paulo como um todo, já que o próprio União Brasil topou abrir mão, então, em prol de um entendimento. A gente acompanha, a nomeação deve ocorrer lá para terça-feira agora da semana que se inicia. Voltando ao cenário internacional, a famosa segurança dos Estados Unidos está em xeque. Milhares de passageiros tiveram as informações compartilhadas de forma irregular. A gente entende agora esse cenário com o Eliseu Caetano. Documentos recentes revelaram que a Transportation Security Administration, conhecida como TSA, compartilhou dados de passageiros com o Immigration and Customs Enforcement, o ICE, órgão responsável pela fiscalização e também pela deportação de imigrantes. As informações compartilhadas fazem parte do sistema chamado Security Flight, uma base de dados criada lá atrás, em 2007, para identificar possíveis ameaças à segurança dos voos. Esse sistema analisa dados de passageiros antes do embarque, como nome, data de nascimento e itinerário, para cruzar com listas de suspeitos de terrorismo. No entanto, investigações mostram que esse mesmo sistema passou a ser utilizado para fins migratórios, o que não era a sua finalidade original. Segundo reportagens, mais de 31 mil passageiros tiveram suas informações compartilhadas com o ICE. A partir desses dados, as autoridades conseguiram identificar e localizar pessoas consideradas irregulares no país. Como resultado direto, mais de 800 pessoas foram presas. Em diversos casos, as prisões aconteceram em momentos estratégicos, como durante deslocamentos entre cidades ou até dentro de aeroportos. Imagens que circulam nas redes sociais mostram agentes abordando passageiros em áreas de embarque, o que aumentou a sensação de insegurança entre os viajantes. Um outro ponto de preocupação é o impacto sobre imigrantes que estão em situação regular. Os especialistas alertam que mesmo pessoas com visto ou residência legal podem se sentir intimidadas ao viajar diante da possibilidade de abordagens ou de verificações adicionais. Por outro lado, o governo dos Estados Unidos defende a medida. As autoridades afirmam que o compartilhamento de informações entre agências é legal e necessário para garantir a segurança nacional e o cumprimento das leis de imigração. Segundo essa visão, o uso do sistema Security Flight ajuda a identificar pessoas com mandados ou situação irregular, otimizando recursos e aumentando a eficiência das operações. A controvérsia já chegou ao debate político. Em Washington, parlamentares e entidades pedem investigações mais profundas sobre o uso dos dados e cobram transparência das agências envolvidas. Há também pressão para que regras mais claras sejam estabelecidas, definindo limites para o compartilhamento de informações entre os órgãos do governo. Direto dos Estados Unidos, Eliseu Caetano para a Jovem Pan.
Também quero falar um pouco mais desse assunto polêmico, né, no cenário internacional, e vou chamar o Cristiano Vilela também para a gente pensar sobre isso. Nos Estados Unidos se confia muito na segurança em todos esses dispositivos, né, Vilela? Já tem vários fatores que podem influenciar aí a popularidade de Trump acontecendo. Será que essa polêmica também pode acabar num problema aí para ele? Olha, eu vejo que é uma situação que é desconfortável para o governo americano, naturalmente. Um vazamento de informações como esse sempre repercute de uma forma negativa junto à sociedade. Agora, Donald Trump, ele tem uma capacidade política, uma resiliência, mesmo em momentos de crise, onde ele consegue manter ali uma parcela do eleitorado muito fiel, muito significativa. Então, eu vejo que talvez um ponto como esse acabe não trazendo uma consequência capital. Talvez outros elementos, como elementos mais ligados à economia, agora nesse conflito com o Irã, nós tivemos aí um grande aumento no preço dos combustíveis nos Estados Unidos. Então, talvez esses elementos onde o cidadão ele sinta no bolso possam ser mais significativos do que eventualmente esse vazamento que, claro, sempre preocupa, mas talvez a sociedade sinta menos. E agora a gente pega o avião de volta para o Brasil, porque por aqui os advogados